Olá, sou o Dr. Ricardo Hellmann, sou médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e da Beneficência Portuguesa. Vim trazer algumas novidades para vocês aqui sobre a HPN. HPN é uma doença que o nome dela se chama hemoglobinuria paroxística noturna. É uma doença extremamente rara, né? Ela entra naquele conjunto das doenças ultra raras, na qual os pacientes eles apresentam quase que universalmente uma fadiga crônica, às vezes é o principal sintoma para o paciente, um cansaço, uma fadiga, uma anemia do tipo hemolítica. Muitas vezes eles têm o que a gente chama de hemoglobinuria, que é uma urina escura, parecendo cor de Coca-Cola, e muitos quadros dolorosos, então tem muita dor torácica, dor abdominal e muitos casos de trombose. Então, os pacientes, por ser uma doença bastante heterogênea, acabam chegando muito tarde para nós hematologistas, demora-se para fazer o diagnóstico e não é infrequente o paciente levar de 6 meses, 1 ano, até mais de 1 ano para conseguir fechar o diagnóstico de HPN. Feito o diagnóstico, hoje em dia o tratamento mudou muito. Hoje em dia a gente tem uma terapia que é feita basicamente com uma infusão endovenosa, com uma medicação que a classe dela a gente chama terapia anticomplemento. Ela inibe a função do complemento, que é o causador de todas as complicações da HPN. E o grande problema dessa medicação, embora ela seja extremamente eficaz, mais de 90% dos pacientes respondem bem ao tratamento, controlam os sintomas, melhoram a qualidade de vida, mas ela ainda é uma medicação infusional, aplicada a cada 2 semanas, isso acaba atrapalhando muito a qualidade de vida dos pacientes. Recentemente teve uma publicação brasileira mostrando que, em média, os pacientes com HPN têm que se deslocar até 100 quilômetros da sua residência para fazer a infusão dessa medicação a cada 15 dias. A boa notícia é que essa medicação já foi incorporada no SUS pela Conitec, então todos os pacientes brasileiros têm acesso a essa medicação. Em relação às novidades, né, a gente chegou no Brasil já a medicação que chama ravulizumab. Ela nada mais é do que uma mesma classe de drogas, mas ela tem um período de meia-vida um pouquinho superior. Então, em vez de fazer uma infusão a cada 15 dias, a gente consegue fazer a aplicação a cada 8 semanas. Isso também tem melhorado muito a qualidade de vida dos pacientes, que vai diminuir o número em média de 20, 25 infusões ao ano para cerca de 7 aplicações ao longo do ano. Não tem dúvida que isso vai melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. E mais novidade ainda, está chegando a aprovação no Brasil das novas medicações anticomplemento, essa sim inibindo uma outra via do complemento, uma via que a gente chama de complemento C5, que são medicações orais. Então isso não resta dúvida que vai facilitar cada vez mais a vida do paciente, embora essa medicação oral ela vai vir em aprovação com a medicação endovenosa. Ela não vai ser aprovada em monoterapia. Ela vai ser foi desenvolvida e vai ser utilizada para aqueles pacientes que têm uma resposta ruim com a medicação endovenosa, que a gente chama de hemólise de escape. Mas não tem dúvida que com a chegada dessas 3 classes de medicação, aquele paciente que 15, 20 anos atrás acabava morrendo da doença ou tendo que ser submetido a um transplante de medula óssea, hoje a gente consegue tratar uma medicação infusional a cada 2 semanas e eventualmente no futuro próximo com uma medicação oral.